Estamos no ar através da TVC BH, TV Comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet para refletir com você hoje sobre epidemia de cegueira e segundo turno das eleições no Brasil. Minha gente, pise firme, cante alto e vamos lá. Vamos lutar conscientes que este Brasil vai mudar. Vamos lutar conscientes que este Brasil vai mudar. No Brasil, estamos afundados em um contexto de mais de 33 milhões de pessoas, irmãos e irmãs nossos, passando fome, contexto de desmatamento desenfreado da Amazônia e dos outros biomas, de avalanche de mentiras, fake news, sendo disseminadas em dose cavalar e parte do povo cegado sendo induzido a entrar no desfiladeiro do matadouro. Neste contexto dramático, após o primeiro turno das eleições agora de 2022, que elegeu para o Congresso Nacional um número maior de pessoas comprometidas com a reprodução do sistema capitalista e com o aumento da desigualdade social, ou seja, da injustiça social, econômica e política, se torna mais fácil entendermos por que os profetas e as profetisas da Bíblia repudiam com veemência a idolatria, o invocar em vão o nome de Deus, condenam os falsos pastores, os profetas mentirosos atrelados aos palácios e os sacerdotes vassalos de reis opressores, e os alertas dos verdadeiros profetas de que o povo está sofrendo por ignorância e por falta de conhecimento. Certo dia, ao ser perguntado por que não se tornava um cristão, Mahatma Gandhi respondeu: admiro muito Jesus Cristo, mas muitos cristãos são, na prática, negação do que Jesus ensinou e testemunhou. No livro Ensaio sobre a Cegueira, de 1995, José Saramago, em 300 páginas, convida-nos a experimentar durante a leitura, sob intenso sofrimento e angústia, que não somos bons e que dói muito reconhecer que não somos bons e que estamos sobrevivendo como cegos. Estou cego, repetia com desespero enquanto o ajudavam a sair do carro, e as lágrimas, rompendo, tornaram mais brilhantes os olhos que ele dizia estarem mortos. Um motorista parado no semáforo subitamente descobre que está cego. Assim, o escritor José Saramago inicia o romance da história de uma epidemia de cegueira que atingiu todas as pessoas em uma cidade. A convivência social se tornou um caos, com pessoas isoladas e abandonadas à própria sorte. Na cidade, em caos, destruição humana campeia. Todos os cegados, melhor dizendo, se batem pela sobrevivência imediata. No desespero, os traços de humanidade são aniquilados. No Brasil, as ideias da classe dominante, que formam a ideologia dominante, estão cegando muita gente e encabrestando-as. Com Paulo Freire, constatamos que muita gente oprimida e explorada está sendo hospedeira de opressores e exploradores. Triste ver pobre pensando com cabeça de opressor. As primeiras comunidades cristãs do Evangelho de João já alertavam que a mentira oprime e mata, e a verdade liberta. O milagre que Jesus mais gostava de realizar
era curar cegueira, ou seja, restituir a capacidade de ver com visão crítica e criativa. A história da humanidade mostra que muitas vezes o povo cegado, em atitude suicida, elegeu seus próprios algozes. Isto aconteceu quando o povo manipulado por quem usava em vão o nome de Deus, arvorando-se como defensores de Deus, pátria, família e propriedade, elegeu Benito Mussolini, Adolfo Hitler e o general Franco, que se tornaram nazifascistas sanguinários. A história demonstra também que um gato fictício pode levar os ratos a caírem na ratoeira. Discursos histéricos de hipócritas pastoras, de falsos pastores, de padres medíocres, descompromissados ou líderes religiosos adoradores de dinheiro estão seduzindo pessoas ingênuas que aceitam falsas interpretações bíblicas e assimilam posturas moralistas e fundamentalistas que, na prática, sustentam políticas de discriminação, de violência e morte. No segundo turno das eleições agora, em 2022, justo e ético é votar em quem tirou o Brasil do mapa da fome, Lula, e tem compromisso em novamente implementar políticas públicas que retirem da fome mais de 33 milhões de pessoas. Façam suas análises, comparem o perfil dos candidatos, analisem suas histórias e trajetória de vida. Os candidatos que se apresentam nesse segundo turno têm perfis bem diferenciados. Diante dos desafios urgentes que o Brasil apresenta, responda: é justo ter 33 milhões de pessoas passando fome e alardear que somos um dos maiores produtores de grãos no mundo? É ético e justo manter um orçamento secreto se um dos pilares da administração pública é a transparência? Que políticas públicas estão em vigor para proteger nossas matas, as nascentes, as veredas, o Pantanal, a biodiversidade dos biomas e a riqueza da Amazônia? O sangue de tantos mártires, irmãos e irmãs nossas, indígenas, ambientalistas, defensores da mãe natureza, não pode ter sido em vão. Não é ético e nem justo votar em quem impôs fome para mais de 33 milhões de pessoas. O inominável que só queria dar uma migalha de R$200 como auxílio emergencial durante a pandemia da Covid-19 e que foi forçado a dar R$600 por parlamentares do Congresso Nacional com alguma sensibilidade social. Não dá para acreditar em quem impôs preço caríssimo da gasolina, do gás e do diesel durante 3 anos e meio. E só agora, em 3 meses de campanha eleitoral, baixou um pouco o preço dos combustíveis e ofereceu R$600 com data marcada para terminar em 31 de dezembro agora de 2022. Isto foi isca para pescar votos das pessoas que estão sendo violentadas na sua dignidade e que muitas vezes ficam gratas por alguma ajuda paliativa que recebem. Em contexto de brutal devastação ambiental causada pelo agronegócio, com monoculturas e uso indiscriminado de agrotóxico, que tem levado à desertificação de muitos territórios, impondo mudanças climáticas, com eventos extremos cada vez mais assombrosos e devastadores, colocando em risco seríssimo de dizimação da humanidade, porque sem condições ambientais sustentáveis, a vida humana não será mais possível.
não é justo e nem ético reeleger um presidente que em 4 anos de mandato incentivou o desmatamento da Amazônia e de outros biomas, que desmantelou os setores de fiscalização ambiental do governo federal porque é indiferente às questões ambientais. Qual dos candidatos defende e valoriza a mata em pé? Defende a biodiversidade, a preservação e a demarcação dos territórios indígenas e propõe a implementação de ações que garantem o uso sustentável dos bens naturais. Qual? O inominável mente de forma contumaz, conforme atestou, por exemplo, o Observatório do Clima logo após o debate de 16 de outubro último agora, entre Lula e o inominável. Diz: Jair Bolsonaro mente sobre o desmatamento no governo Lula. O PT pegou o desmatamento em 25 mil quilômetros quadrados e reduziu para 4.500 quilômetros quadrados. Bolsonaro pegou com 7.500 quilômetros quadrados e levou para 13 mil quilômetros quadrados. Eleger Lula é votar a favor da preservação da Amazônia e dos biomas. Da perspectiva cristã, é imoral reeleger um presidente que diz que só sabe matar, que tem como ídolo o torturador Ustra, que assinou mais de 30 decretos flexibilizando o acesso a armas e munições no país, que diz que quer todo mundo armado. Isso é absolutamente contraditório com o Evangelho de Jesus Cristo, que apregoa: amai-vos uns aos outros e jamais armai-vos, que pede de todos e todas nós relações humanas e sociais de justiça, de ética, de amor, de partilha e de solidariedade. As atitudes de ódio e violentas do inominável têm estimulado pessoas a se tornarem violentas, chegando a ações criminosas como matar petista que celebrava seu aniversário, ameaçar matar Lula ou promover arruaça em Aparecida do Norte durante celebrações do dia de Nossa Senhora Aparecida, profanando um santuário, desrespeitando e violentando a fé do povo católico brasileiro. Avalie quem são seus inspiradores, quem lhes serve de referência moral. Ter como referência quem alardeia a ditadura, o falso moralismo e quem propaga a pedofilia é desumano. A economia do país precisa de novos rumos, alicerçados em princípios de justiça, com taxação das grandes fortunas, com variação do percentual de dedução do imposto de renda, onde quem ganhe mais pague mais e vice-versa. O salário mínimo não teve reajustes anuais acima da inflação nos últimos 4 anos. A vida dos mais humildes, dos preferidos e escolhidos do Mestre Jesus, está um sofrimento diário. Quem visita as casas das periferias, das favelas e dos aglomerados, das ocupações, sabe a dor e a agonia que tem sido conciliar o aluguel, as contas do mês, as contas da farmácia. A fome não é mero discurso, voltou a ser uma realidade cruel, insana e desumana na vida do povo brasileiro. Engana-se quem acha que apenas com os discursos de bons costumes e de valorização da família estejam acima de tudo. Melhor candidato é aquele que se preocupa com a educação, que fala em construir novas universidades, em ampliar o número de vagas em creches, pré-escolas,
educação infantil, dar condições dignas de trabalho aos professores, equipar as universidades. O inominável se apresenta como xerife de bons costumes e de moralidade que ele não demonstra. Ele coloca questões de moralidade acima das questões sociais, acima dos clamores do povo por terra, teto, salário justo, emprego com salário justo, educação e saúde públicas de qualidade. Cadê? Nada disso está no radar da sua atuação política. Quando esteve na presidência, Lula anualmente reajustou o salário mínimo acima da inflação, o que ajudou 90% dos aposentados do Brasil que recebem apenas o salário mínimo como aposentadoria. Já o antepresidente atual, em 4 anos de mandato, vem reduzindo o valor real do salário mínimo. Isto impõe fome e miséria ao povo pobre. É política de morte não aumentar o valor real do salário mínimo e atrelar os preços dos combustíveis ao dólar. As pesquisas eleitorais demonstram que a maioria dos empresários vota e defende o inominável, chegando a atitudes criminosas de ameaçar trabalhadores com demissão caso votem no Lula. Isto é coerente com seus interesses egoístas, pois o inominável, se for reeleito, continuará colocando o Estado brasileiro para aumentar a riqueza dos ricaços e aumentar a pobreza. Mas uma pessoa da classe trabalhadora votar no inominável é o cúmulo da cegueira, é votar no próprio algoz, é colocar raposa para tomar conta do galinheiro. Hipocrisia e cara de pau também é continuar a alardear a fake news de que Lula, se for eleito, fechará igrejas. Como? Se Lula demonstra ao longo da sua vida que tem identidade religiosa clara, é católico que respeita a liberdade religiosa no Brasil. Tanto é que foi Lula quem criou leis que regulamentam a liberdade religiosa garantida pela Constituição, tais como o Dia da Marcha Nacional com Jesus e o Dia do Evangélico. A realidade é que quem está acabando com as igrejas são os falsos pastores, falsos padres e outros líderes religiosos que adoram frequentar os palácios e receber verbas públicas. Não será ético reeleger o inominável, porque está por demais demonstrado que ele não levou a sério a pandemia da Covid-19 e poderia ter evitado a morte de mais de 500 mil pessoas por Covid-19. No Brasil, morreu 4 vezes mais gente de pandemia do que a média mundial, porque o inominável foi negacionista, atrasou vários meses a compra da vacina, disse que era gripezinha, desdenhou e zombou de quem estava morrendo asfixiado pela falta de oxigênio, demitiu o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que demonstrava ter compromisso com o que os cientistas estavam propondo para enfrentar a pandemia. O inominável impôs no Ministério da Saúde um general que não entendia nem de logística e era totalmente ignorante com relação à missão de um ministro da Saúde. Antes de votar, reflita. Sua vida e de sua família melhoraram ou pioraram nos últimos 4 anos? Como estão os preços? Os aumentos têm sido contínuos? E os preços dos alimentos? Qual a diferença entre trabalhar com carteira assinada ou ter o mercado como regulador? Lula construiu 18 novas universidades
e 422 institutos federais de educação. Realizou muitas políticas sociais. Enfim, Lula não é perfeito, mas é 1000 vezes melhor para o povo brasileiro e para o meio ambiente, sob todos os aspectos. A escolha é entre democracia e fascismo, entre vida com dignidade e barbárie. Neste segundo turno, votar em Lula com apoio de uma ampla frente democrática é optar pela vida, pelo amor, pela paz e esperança. Que o Deus da vida nos inspire e nos abençoe na nossa escolha. É isso aí. Que a luz e a força divina nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo o que é justo. Um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. Companheiro, apresse o passo, meu irmão, me dê a mão. Vamos formar a corrente, norte a sul da união. Com Deus no meio da gente, vamos firmes para a frente, recriar esta nação. Minha gente, pise firme, cante alto e vamos lá. Vamos lutar conscientes que este Brasil vai mudar. Vamos lutar conscientes que este Brasil vai mudar.